e é importante que tenha uma letra de lei clara, transparente, que não permita absolutamente que os recursos públicos deixem de ser enviados para aquele que precisa, que é a população brasileira. Outra matéria importante é a reforma do Código Eleitoral. Nós temos que mudar, eu defendo que as eleições sejam conjuntas, que se acabe a eleição de 2 em 2 anos. É impossível continuar dessa forma, termina a eleição, já começa a se falar na outra eleição. É importante dizer que todos nós, os políticos, somos foco de todos os setores que nos observam, porque a vida é pública. Nós não fazemos nada escondido, no breu das tocas, como se diz na Bahia. Todo mundo fiscaliza a nossa vida e é para isso que existe a fiscalização desses órgãos todos que estão olhando essa questão da aplicação das emendas. Olá, eu sou a Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. O nosso convidado de hoje é o senador Otto Alencar, novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, conversando com a gente aqui no Esfera Cast. Senador, muito obrigada pela sua presença por aqui. Queria que o senhor trouxesse um pouco do desafio agora na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Quais são as pautas prioritárias que o senhor vê? Agradeço a você. Comparecer aqui à Esfera Fest é uma alegria. Estive há pouco com o João Camargo. Encontrei vários amigos, ministros e outros tantos. Olha, na Comissão de Constituição e Justiça, vamos estabelecer uma pauta para início de algumas matérias que eu acho fundamental. Hoje mesmo já designei para relatar a complementação da reforma tributária o Eduardo Braga, essa parte que fala dos fundos e de equalização e também dos conselhos para concluir a reforma tributária fundamental para o Brasil. Outra matéria importante é a reforma do Código Eleitoral. Nós temos que mudar, eu defendo que as eleições sejam conjuntas, que se acabe a eleição de 2 em 2 anos. É impossível continuar dessa forma, termina a eleição, já começa a se falar na outra eleição. Eu acho que nós vamos ter que aprovar essa matéria para que a eleição seja conjunta, acabar com a reeleição e fazer mandato de 5 anos para todos os níveis, tanto do parlamento, quanto também para o setor executivo, prefeito, governador e presidente da República. Senador, como é que o senhor vê a relação do governo com o Davi Alcolumbre? No início, muita gente tinha uma avaliação de que seria uma relação um pouco mais difícil do que foi a relação com o Rodrigo Pacheco. O senhor, que é muito próximo de ambos, o que avalia? Olha, na política não precisa se aprofundar amizades para se dar soluções aos problemas que são encaminhados para o parlamento. O Davi tem um compromisso de trabalhar, de colocar em votação as matérias importantes, como foi o caso do Rodrigo Pacheco. Eu tenho conversado muito com o Davi, tenho uma boa relação com ele, tenho absoluta certeza que ele vai corresponder como presidente do Senado e presidente também do Congresso Nacional. Hoje já votamos algumas matérias importantes no plenário e lá na frente eu tenho certeza absoluta que com entendimento, com toda a capacidade de entender aquilo que é importante para o Brasil, o Davi vai colaborar muito. A relação com o presidente Lula, com o Davi, é muito boa, eu tenho acompanhado, é boa como é a do Rodrigo Pacheco, mas nem sempre todo mundo concorda com as coisas. Discordar na política é importante, encontrar uma solução é mais importante ainda. O Davi é visto como alguém com uma figura que, de fato, encontra ali um pouco mais de respeito às pautas que são muito do legislativo. Para alguns pode ser até uma visão um pouco mais corporativista. Como é que o senhor vê esse perfil dele em relação, por exemplo, à situação que a gente ainda tem sobre as emendas parlamentares? Olha, Davi gosta muito de trabalhar, ele é assíduo, ele comandou agora a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou todas as matérias, presente, e essa questão das emendas parlamentares é uma coisa que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da CGU e também da Polícia Federal, investigar e ver quem é que teve a aplicação incorreta ou não. Eu conheço o Davi, muitas coisas saem na imprensa e eu vejo que ele não tem essa preocupação de estar em algum momento com destinação de recursos que não tenha sido feito para atendimento do seu povo lá no Amapá. É importante dizer que todos nós, os políticos, somos foco.
né? Foco de todos os setores que nos observam, porque a vida é pública. Nós não fazemos nada escondido no breu das tocas, como se diz na Bahia. Todo mundo fiscaliza a nossa vida e é para isso que existe a fiscalização desses órgãos todos que estão olhando essa questão da aplicação das emendas. Que o ministro Flávio Dino, os outros ministros que estão com os processos, possam identificar aqueles que cometeram algum erro, algum equívoco, algum encaminhamento errado e possa divulgar ou fazer, de acordo com a lei, aquela punição. Agora, tanto para o cidadão comum, para o empresário, para qualquer profissional, não existe acusado sem direito de defesa. Se acusa muitos já foram acusados, foi comprovado, e outros foram acusados e foram inocentes. O senhor vê conciliação agora com os dois novos presidentes ali na Câmara, no Senado? As conversas com o Supremo Tribunal Federal estão avançadas nesse sentido na leitura do senhor? Eu tenho uma relação muito boa com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tenho, inclusive, conversado com meu amigo Flávio Dino a respeito desse tema. Irritou bastante gente, né? Ele irritou bastante gente. No meu caso, não. Eu tenho uma boa relação com ele, até brinco muito com ele. Eu votei o Flávio Dino para ser ministro, né? Eu acho que tanto o Hugo, presidente da Câmara, como o Davi, já tiveram uma conversa com os ministros do Supremo, vão aprofundar isso, e é importante que tenha uma letra de lei clara, transparente, que não permita absolutamente que os recursos públicos deixem de ser enviados para aquele que precisa, que é a população brasileira. Senador, vamos falar de PSD. O presidente do partido do senhor já andou dando alguns recados ao presidente Lula que foram alertados ali, foram vistos como alertas de, olha, não mexe aqui no meu ministério. Como é que o senhor vê essa relação de Kassab com o governo hoje? Olha, Kassab tem uma boa relação com o presidente Lula. Dar opinião a respeito do governo, na democracia, é uma coisa que eu considero natural. Ele disse que no momento atual seria difícil a reeleição do presidente Lula. Eu respeito a opinião dele, ele é presidente do meu partido, eu tenho uma relação pessoal com o Kassab de mais de 30 anos. Eu o conheci ainda quando eu, na Bahia, deputado estadual, apoiou a Fife Domingos para presidente da República. Então o Kassab ele tem uma visão política muito segura daquilo que está falando, mas o PSD na Câmara e no Senado, com a relação que tem com o governo, com os ministérios que tem, pode observar, foi o partido que mais entregou votos, tanto no Senado como na Câmara, naquelas matérias importantes. Aliás, o presidente Lula tem dito, sempre que converso com ele, que não tem queixa do Senado Federal. Tudo que foi encaminhado de relevante foi aprovado, inclusive um mito que existia, que o Congresso não aprovava a reforma tributária, e nós vamos concluir ainda agora no mês de março ou abril. Depois de muitas décadas de espera do país por essa reforma, né? Senador, chegou então aquele momento em que a gente tem 1 minutinho para responder grandes perguntas com respostas curtas. Vamos ver como é que o senhor se sai nesse desafio. Primeira pergunta, uma característica sua que te fez chegar onde o senhor está hoje? Minha frase, nada resiste ao trabalho e trabalho ninguém esquece. Uma coisa que o senhor faria de diferente na sua carreira? Talvez não deixasse a medicina, não fizesse a transição outra vez da medicina para a política. Olha só, se o senhor fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? A lei eleitoral, uma nova lei eleitoral para acabar com a eleição de 2 em 2 anos. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra? Compatibilizar receita e despesa. Aí foram muitas palavras e palavras grandes. O nome da figura brasileira que mais te inspira? Juscelino Kubitschek. Senador, muito obrigada. Você não perguntou minha riqueza. E a riqueza do senhor? Uma sexta pergunta, dá tempo. Pergunte. A riqueza do senhor, qual é? Meu bom humor ninguém tira. Isso aí. É o sangue baiano, né, senador? Não há chance de tirar. Ninguém rouba, ninguém toma. Não há chance de eu ficar zangado. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.